Vamos lá, começando pelo comando. No segundo parágrafo, uma citação afirma que o documentário foi o único trabalho produzido por equipes fora do eixo dos Estados Unidos e Europa entre os finalistas. Nesse texto, esse recurso expressa uma estratégia argumentativa que reforça a originalidade, falta, proeza, escassez ou importância. Vamos ver, mais uma questão sobre estratégia. Então, o nosso olhar precisa ser mais investigativo para entender que estratégia argumentativa é essa, que reforça a... né? Então, foi o único trabalho produzido por equipes fora do eixo dos Estados Unidos e Europa entre os finalistas. Vamos ver. O documentário, O Menino que Fez um Museu. Maravilhoso esse documentário. Direção de Sérgio Utsk. Produção independente de brasileiros e britânicos. Gravado no Nordeste em 2016, mais precisamente no distrito Dom Quintino, zona rural do Crato. Foi premiado em Londres pela Foreign Press Association, a associação de correspondentes estrangeiros mais antiga do mundo, fundada em 1888. Segundo parágrafo, chegamos... De acordo com o diretor, O Menino que Fez um Museu foi o único trabalho produzido por equipes fora do eixo Estados Unidos e Europa entre os finalistas. O documentário conta a história de um Brasil profundo, desconhecido até mesmo por muitos brasileiros. É apresentado com o carisma de Pedro Lucas Feitosa, 11 anos. Quando tinha 10 anos, Pedro Lucas criou o Museu de Luiz Gonzaga, que fica no distrito de Dom Quintino. A ideia surgiu após uma visita que o garoto fez, em 2013, quando tinha 8 anos, ao Museu do Gonzagão, em Exu, Pernambuco. Pedro decidiu criar o próprio lugar de exposição para homenagear o rei, e o local escolhido foi a casa de sua bisavó já falecida, que fica ao lado da casa dele, na rua Alto de Antena. Bom, agora vamos ver sobre a estratégia utilizada. No texto, esse recurso expressa uma estratégia argumentativa que reforça a originalidade da iniciativa de homenagem à vida e à obra de Luiz Gonzaga. Não, porque o próprio texto diz que existe outro museu. Não é original. Entenda, eu não estou desmerecendo linguagens, significado das palavras. Originalidade da iniciativa de homenagem à vida e à obra de Luiz Gonzaga. Não tem originalidade. Ele disse aqui, ó. A ideia surgiu após uma visita que o garoto fez em 2013, quando tinha 8 anos, ao Museu do Gonzagão, em Exu, Pernambuco. Foi inspirado em... Não é original, desculpa. Foi inspirado. Tá? Já tem um museu. Não um, né? Várias homenagens já foram feitas, mas especificamente do texto, pra gente não fugir do texto, o próprio texto diz que já tinha um museu e ele se inspirou nele, inclusive, tá? Então não é a originalidade da iniciativa da homenagem. Falta de concorrentes ao prêmio. Não tem falta de concorrentes, tem muitos concorrentes. Não tem falta de concorrentes, ninguém falou isso. Para ele ganhar tem que ter concorrente, né? Proeza da premiação de uma história ambientada no interior do Nordeste brasileiro. É isso. Proeza da premiação de uma história ambientada no interior do Nordeste brasileiro. Por quê, né? Essa é a estratégia. Vamos lá. Ó. De acordo com o diretor, O Menino que Fez um Museu, foi o único trabalho produzido por equipes fora do eixo Estados Unidos e Europa. O único. Por equipes fora do eixo. A questão aqui não é a originalidade, como sugeria a alternativa A. A ideia aqui é essa questão de vir do Nordeste brasileiro, ser uma coisa fora do eixo Estados Unidos e Europa e ter ganhado o prêmio. Então, a proeza da premiação, de uma história da premiação, não é da premiação. Entenda. Não é... Como vou explicar isso? Proeza da premiação, não da premiação. Proeza de ser premiado. Entendeu? Do documentário ter sido premiado. Proeza da premiação.
E não da premiação de Londres. Não é a premiação de Londres que é proeza. Entendeu? É proeza da premiação de uma história. Ou seja, proeza da história ter sido premiada. Pronto, é isso que eu quis traduzir pra você. Proeza de uma história ter sido premiada. Então, proeza de uma história ambientada no interior do Nordeste brasileiro ter sido premiada. Tá? Proeza da premiação de uma história. Né? O próprio de uma história sugere aqui pra gente que não tá falando proeza da premiação de Londres. É proeza da premiação de uma história. Tá? Que isso fique bem claro na sua cabeça. Porque aí você não cai mais em outras. Então, sim, é isso. Essa coisa diferente, proeza mesmo, tá? Que foi uma história ambientada no interior do Nordeste brasileiro, ter sido premiada, tá? Fora do eixo Estados Unidos e Europa. Essa é a grande estratégia argumentativa. Escassez de investimentos para a produção cinematográfica independente no país. Em nenhum momento essa é a estratégia, em nenhum momento o foco foi esse, não é isso. Importância da parceria entre brasileiros e britânicos para a realização das filmagens. Não foi essa a estratégia. Teve parceria, mas não foi essa a estratégia utilizada. Não é isso que é a estratégia argumentativa, não é isso que é a frase foi o único trabalho produzido por equipes fora do eixo Estados Unidos e Europa entre os finalistas. Não é isso que essa frase ela remete pra gente, a importância da parceria entre brasileiros para a realização da filmagem. Não é sobre isso, tá? Então a alternativa correta pra gente é a letra C.